alerta de spoilers aqui no começo do episódio. Se você não jogou ou não assistiu The Last of Us 2 e não quer tomar spoiler desse jogo, não escuta esse episódio. Infelizmente, a gente acabou perdendo a mão durante o episódio, falando um pouco mais do que devia e acabou comprometendo o que pode ser a sua experiência com esse jogo. Então, se você não jogou The Last of Us Parte 2 e tem vontade de jogar, não ouça esse episódio. É isso aí, valeu! Tá começando o PS-Word. Eu sou o Fernando Poleto e aqui comigo Rodrigo Molina. E também Daniel Evangelista. E a participação especial de Bruno Oliveira e Yara my friends, estamos de volta aqui. Muito bem, pessoal. Então hoje nós temos um convidado aqui, o Bruno, primeira vez participando, né, aqui do PS-Word, para agregar nessa discussão. Bom demais. Antes da gente começar a falar do assunto, já que o Bruno tá aqui, eu ia perguntar, tipo assim, um pouquinho, só pra falar, tipo, fala um pouco do que, um pouco rápido, assim, da sua experiência com games, coisa do tipo. Nós já tivemos um episódio falando sobre nós, né? Agora você pode falar. É verdade, eu ouvi. Inclusive, fica a indicação aí pro pessoal. É muito bom o episódio. Nossa, eu tava lá na nostalgia pura lá. Cara, rapidamente, assim, a minha parada com o jogo foi assim, né? Eu quando eu era muito novo, não conhecia ainda, tá? E eu sou o mais velho aqui, só pra galera saber. Eu sou da época da TV de tubo preto e branco, irmão. Caralho. Rapaz. Então é lá atrás, entendeu? E aí tinha um novinho. Tinha um funcionário, meu pai trabalhava numa empresa, e aí o filho de um funcionário que era amigo do meu pai lá, ele já era maior e ele tinha um Atari. E aí ele não jogava mais. E aí ele sabia que o meu pai tinha um filho pequeno, tá ligado? Tipo de uns, sei lá, 4, 5 anos, né? E aí ele falou assim, ó, se você quiser, tá lá parado, meu filho nem joga mais, né? E aí foi o meu primeiro videogame, mano. Eu comecei aí. Aí meu pai me deu e eu fiquei maravilhado com aquilo lá. Você imagina, velho. Eu tinha aquele controle que era só um joystick e um botão, né? Sim. E aí, puta, ali que iniciou, lá, né? Nossa, você lembra dos jogos que você pegou nessa primeira com ele? Nossa, Dani, eu lembro muito vago. Por quê, mano? Porque eu era muito novo. Eu tinha uns 4 anos, tá ligado? Então, nossa. Tipo assim, eu lembro do Space Invader, sabe? Esses mais assim, mas eu tinha mais jogos, não era muitos, né? Porque era cartucho e tal, tem toda aquela questão, né? E aí, a grande parada pra mim, Luizão, que fez me despertar muito, eu né, entrei aí e fiquei mágico nessa parada. E aí, o meu segundo videogame foi o Super Nintendo. Só que pra mim ter o Super Nintendo foi uma vida. Por quê? Porque meu pai, ele entendia que aquilo ali pra mim já tava bom. E aí eu sou da época daquela parada que a videogame estragava a TV. Mano, eu já sofri pra caramba por isso aí. E eu acho que isso mais me despertou porque eu passei tanto essa questão de querer ter a parada quando eu era novo e eu nunca tive, mano. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu fiquei... nossa, tinha amigo meu que tinha, não conseguia ter. E aí hoje, graças ao meu bom Deus... Qualquer coisa de jogo que tenha, eu tenho a possibilidade de ter, sabe? Então hoje, assim... Por isso que eu tenho essa parada com o game. Além de eu adorar, então eu tenho essa questão tipo, de hoje a ser muito grato por eu conseguir ter o que eu quero, né? Sim, é isso que é o bom, né? Quando você vira adulto é que você mesmo pode comprar teus jogos, né? Conquistar tudo que você quer. Não precisa depender de mais ninguém, por mais que é caro, depende de dinheiro ainda, mas ainda assim, pô, a gente consegue... ter o que a gente quer, né? Isso é muito bom. E então, falando em comprar jogo, a pauta dessa semana aqui, vamos falar de nota. O quão isso é importante para comprar um jogo. Tipo assim, o quanto isso impacta, né? Quanto no isso mundo afeta, dos jogos, né? as notas das empresas grandes, né? Vamos contextualizar. Hoje em dia, mas já faz um tempo, existem os sites que agregam nota, né? Tanto de filme, série e jogo tem isso. Tem o Metacritic, que é famoso, o Rotten Tomatoes para filmes também tem, enfim, tem vários aí. Então, o que acontece? Quando o jogo sai... E as próprias... E existe muito veículo de notícia que tem a sua metrificação de notas quando saem os jogos. Exato. Até youtuber também faz isso, né? Youtuber também dá nota. Sim. E aí o que acontece? As empresas sabendo disso, então antes do jogo lançar, elas mandam os jogos para quem faz review, para essas várias pessoas que fazem review. Então, antes do jogo lançar, eles dão as notas. Então, o público, antes de comprar um jogo, já consegue ver várias coisas que tem no jogo. Se Deus quiser, em alguns anos, nós também vamos receber aqui os jogos antes, né? Pra poder estar fazendo análise. A meta é essa. Então, beleza. Aí,
o que acontece? Como vocês agregam nota, as pessoas vão lá e dão nota. Então o Metacritic, que é o mais famoso em relação aos videogames, eles até separam por PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Series X. Então beleza, então tem toda essa ideia. E aí o que acontece? Como tudo que tem nota, existe a divergência, porque a review é uma opinião informal. Tipo assim, eu dou uma opinião baseada no meu sentimento. O número, tanto que a gente dá nota aqui, quando a gente não teve a oportunidade de dar notas aqui, mas a gente deu nota pro evento da Sony, inclusive. O evento, sim. Então a gente dá nota, e a nota é um número real. Tipo assim, por quê? Porque ela é fácil de entender. Tipo, o 7 é o 7. Por mais que você pode variar o que você considera um 7, você entende que o 7 não é um 10, porra. Entendeu? Sim. Então é bem fácil de você compreender. Então, como os jogos saem e as pessoas dão nota, existe uma disputa, e até as pessoas ficam ansiosas pra saber qual é a nota que aquele jogo vai ter. Mais do que as reviews até. Quer saber que notas vão ter, quantas notas, porque ainda mais no Metacritic é dividido por nota verde, amarela e vermelha. Então, as verdes vão até, se eu não me engano, aos 70. Então, 70 pra baixo é amarela. E eu não lembro quanto que é o do vermelho pro amarelo, qual a diferença. E se for 90 a mais, né? Então vai de 0 a 100 as notas. 90 a mais, o Metacritic coloca o must play. O que quer dizer isso? Quer dizer que você deveria jogar. Deve jogar. Então ele tá incentivando as pessoas a jogarem aquele jogo. Então o Zelda, por exemplo, o último Zelda agora, o Tears of the Kingdom, saiu com nota 96. 97, depois caiu pra 96. Isso é o que seria must play. E aí começa todo o debate. Esse jogo merece essa nota? Ah, isso aqui tá certo. Enfim. E aí eu queria, então, trazendo toda essa explicação, essa pauta, eu queria saber o que vocês acham desse sistema que existe em relação à nota, se isso é importante, se isso é legal. O que vocês acham disso? Eu acho que não existe nem como não ter, né? Eu acho que a gente já parte do princípio que é assim. Seria impossível não existir metrificação por nota pra jogo, pra filme. Não tem como. Mesmo se a gente não tivesse um veículo principal, que nem o Metacritic para os jogos, assim como o IMDb por exemplo, para os filmes, a gente ainda assim ia ter as revistas, que na época existiam as revistas, e elas davam nota também, e hoje em dia são essas revistas que viraram meio de comunicação online também dão nota, então tipo, não tem como fugir. Eu acho que o mais importante desse assunto é entender qual que é a ideia por trás de dar uma nota para alguma coisa. Por exemplo, nota não é exatamente para esse tipo... É a minha visão, né? Para esse tipo de mecanismo, que nem o Metacritic, por exemplo, a nota não tem nada a ver com a sua relação com aquele jogo. Uma nota, quando ela é óbvio que existem duas notas, né? Tem a nota do público e tem a nota da crítica. A nota da crítica, ela não pode se basear no que aquela obra representa para o mercado. O que é um problema, visto assim, porque às vezes, por exemplo, acontece que nem aconteceu recentemente com o filme do Mario, que as pessoas estavam esperando há anos e anos e anos um filme do Mario, e ele saiu com umas notas meio complicadas, ele saiu com umas notas meio abaixo, porque como filme, ele não tem nada demais. Mas como... E às vezes nesse trabalho todo, eles até fazem vários fanservice que agrada muito o público, só que às vezes não é relevante para uma nota, vamos falar isso, assim. Aí então tem que... Isso é muito importante para mim. Tem que dividir o que é crítica do que é nota dos populares. E eu acho que isso é muito importante. Então, quando você vai ver uma nota... Por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo máximo, né, do que aconteceu recentemente de um como é que é? Como é que fala? Quando é bomb, como é que é? Review bomb. Review bomb. O que aconteceu? The Last of Us saiu, o 2, e a crítica estava falando muito bem do jogo, correto? Uhum. Sim, Enquanto isso, o público estava massacrando o jogo, correto? Sim. Então, aí nesse momento, quando a pessoa ela vai comprar um jogo, ela deve se basear na crítica ou na população? Então... Quando você vai olhar a nota, você se importa importante. mais com a nota dos críticos ou a nota da população? Eu não sei vocês, mas quando eu quero jogar um jogo, quando eu tô de olho no jogo, eu caguei pra compro. nota. Sim, não, claro. Mas influencia, né, Mas, Bruno? por exemplo, uma nova IP que você nunca ouviu falar. Aí Não, você por exemplo, começa a jogar. Cyberpunk. Cyberpunk. Se você Isso. não tivesse ouvido o que a galera falou na época, você teria comprado um jogo que a Sony, né, o PlayStation, devolveu o dinheiro pra galera. E tipo assim, escolheu não ter mais na sua biblioteca. Então, se você tivesse só ignorado tudo que tinham falado, você teria comprado um jogo que quando saiu era uma bomba. Tipo, ele tava todo destruído.
Sim. Entendeu? Então eu não acho que... na minha visão, seria uma balança entre a tua vontade de jogar o jogo e o que você ouvir. Eu já cheguei em situações onde eu queria muito jogar alguma coisa, só que quando saiu e eu comecei a ouvir o que estava acontecendo, aquele ânimo pra jogar, eu fui perdendo. Não que eu não joguei, mas me diminuiu a vontade de jogar sabendo que ele tava cheio de problema. Por exemplo, eu até agora não peguei o The Last of Us pra computador, o parte 1. Porque ele saiu tão destruído no computador que nem valia a pena comprar, pô. Sim. Rodrigo, nessa sua pergunta, é válido você dar uma olhada nos dois, que é o qual você falou. Não tem como não querer assistir o filme do Mario, porque todo mundo gostou, mesmo a crítica criticando pra caramba, mas também não tem como você deixar passar batido o pessoal da crítica, porque eles têm algum conhecimento ali que às vezes é muito mais intelectual do que o pessoal consideraria, só que mesmo assim eles estão apontando coisas ali que vão ser muito válidas, igual, por exemplo, Cyberpunk. Se você comprasse Cyberpunk, você ia perder toda a experiência de um jogo muito bom, que pelo menos eu acho, mas assim, é uma coisa que você tem que pesar na balança. Se você não liga pra algumas coisas, se você, tipo... Eu também, tipo, não dou muita atenção a muitos detalhes, cara. E aí, tipo, às vezes a opinião da crítica pra mim não é muito relevante. Eu sou mais povão. Mas não tem como deixar de relevar, porque tem coisas que ali às vezes vai afetar a sua experiência. Uhum. Tipo assim, você falou uma coisa muito importante, que eu acho que não deve... Existe um consenso que as pessoas falam assim, se o crítico gostou... Existem histórias que falam assim, se o crítico gostou, é ruim. Se o crítico não gostar, então é bom. Existem sempre umas disputas sobre isso. E eu falo assim, nunca é 100%. Sempre tá no meio a história. Você só tem que entender o que o público espera daquele jogo e o que a crítica espera daquele jogo. As notas são uma fusão dessas duas coisas. Normalmente... eu acho meio raro o jogo tá 98, 97. Tudo, é né? muito alto isso, sabe? É uma nota absurda. É quase um jogo perfeito. Enquanto a crítica, o público tá batendo 8. Então o que eu acho que a média deve ser? Uns 9. Sabe? Faz mais sentido pra mim uma junção entre não tão alto e não tão baixo. Aí, obviamente, vai ter um momento que talvez aquele negócio te pegue e você fica muito emocionado e gosta muito. Por isso que é importante você conhecer, só que o jogo tem um problema que os filmes não têm, que além de contar a história, tem o gameplay. Então ele tem duas avaliações muito complicadas, porque pode ser uma história foda com gameplay fraco, pode ser um gameplay incrível com uma história fraca. Então isso destoa muito, cara, muito. E sem falar ainda da parte gráfica, porque diferente de um filme que já vem pronto, tem a experiência da parte gráfica. Obviamente quem joga no console joga mais homogêneo, né? Todo mundo joga muito parecido, mas no PC tem tipo um cara jogando com uma batata e o outro jogando no PC absurdo. Então como que você metrifica isso? É difícil encontrar a balança da nota certa daquilo, entendeu? E a nota, ela não passa de... A popular, ela não passa de gosto. Isso também. Que é foda também. Tipo assim, ela não passa do seu gosto pessoal. A nota pessoal, ela não é só... o jogo é bom ou não. O jogo é bom pra mim ou não. Pode ser que o jogo seja incrível pra mim e você joga e você acha o jogo péssimo. Sendo que é o mesmo jogo, com a mesma qualidade. Às vezes o jogo tem qualidade, mas a pessoa não é capturada. A pessoa não é pega. O que eu penso quando eu vejo notas assim, na minha visão, como eu sei diferenciar quando é mais importante a do público e quando é mais importante a da crítica? Minha visão, quando é uma IP que já existe, eu vou na do público. Quando não existe, é uma coisa nova, aí eu vou mais na da crítica. Por quê? Porque a crítica, ela não tá ligando se é uma continuação ou não. Ela vai olhar pro jogo como um jogo. Enquanto o público, ele vai olhar pro jogo como aquela sensação que ele tem por aquele jogo. O filme do Mario é o exemplo máximo pra mim disso. O público gostou. Por quê? Porque as pessoas estavam esperando o filme. E o filme entrega pra pessoa que quer aquele filme uma experiência legal. Não é incrível, mas é legal. Então, eu não deixaria de assistir porque a crítica tá massacrando. Agora, se fosse um filme de uma história que ninguém nunca viu, é uma coisa nova, a crítica tem mais peso. Por quê? Porque ela não se importa com o histórico daquela obra que você tá vendo. O que você acha, Bruno? Então, eu concordo com o Rodrigo. Inclusive, eu ia até puxar, porque, tipo assim, a questão tem a crítica, quando a crítica vai avaliar algo, né, mano? Então, tipo assim, hoje tem o Metacritic e tal... Mas, por exemplo, lá é dividido, né? Então, primeiro, eu acho que quando sai assim antes, a crítica faz primeiro, né? As notas e sai lá, para depois o público poder opinar aí que já jogou o jogo. Isso. Mas, por exemplo, existe a crítica, tipo assim, de um site, por exemplo, renomado fazer,
Ou a crítica que eu falo é aquela crítica mesmo, que é o cara que vai analisar o jogo tecnicamente de ponta a ponta, tá ligado? Sim. E aí esse cara sim é zero feeling, né? Ele não tem nada de... O cara pode ser uma continuação, pode ser... Ele vai estruturar e analisar tecnicamente se aquele jogo realmente é um jogo bom, né? Sim. Tanto graficamente como gameplay, tempo de jogo, replay, etc, etc, né? E essa nota quando é dessa crítica, eu acho importante. Por quê? Porque o cara não tem, o que o Rodrigo falou, ele não tem sentimento ali, né? Só que a gente tem que pegar qual que é a fonte disso, né? Então, por exemplo, eu não sei qual que lá no Metacritic é os caras que realmente é desse jeito que eu tô te falando, tá ligado? Ô Bruno, você pegou num ponto que eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente, quando começa a entrar numa questão técnica de avaliação, a gente começa a ver a jogabilidade do jogo, que é algo que o Luiz tinha comentado, o filme, ele não tem isso. O filme tem jogabilidade, o filme tem todas outras coisas, música, história, fotografia, o jogo também. E nesses quesitos, vamos falar sobre música, sobre jogabilidade, queria perguntar para vocês qual desses, assim, por mais que todos são importantes para fazer um jogo bom, qual desses para você, se não for tiver bom, estraga todos os outros que poderiam estar bom? Em questão de jogabilidade, da história, da música no momento certo. Vocês têm algum desses que, se esse não tiver bom, acaba a experiência do jogo? Não sei se acaba, mas que vai ter a lista dos mais importantes, já tenho certeza para todo mundo aqui. Ok. Pode falar, Brunão, o que pra você é mais importante na hora de, tipo assim, tá jogando, aí isso aqui tá ruim, mano, é difícil você gostar do jogo. Cara, tem duas coisas aqui. É difícil eu pontuar uma em primeiro, mas tem duas coisas que pra mim são extremamente importantes num jogo, pra mim poder falar assim, ó, esse aqui realmente é fera. Trilha sonora, certo? A trilha sonora e como o jogo é contado, que é um enredo, né? A história do jogo, como ele é contado e a história do jogo. Esses dois pontos aqui, se eles forem muito acima pra mim, o resto que tá pra baixo, eu vou falar, beleza, sabe? Não é tão importante. Tipo assim, pra você, por exemplo... Se a jogabilidade estiver meio quebrada, assim... Se a jogabilidade não tiver incrível, mas se a história for incrível e a trilha sonora for incrível, você meio que não liga. Isso, porque esses dois vai sobrepor pra mim. Aí se for muito bom. Porque se eles só forem ok e o resto for meio ruim, aí não. Aí eu vou achar o jogo meio zoado. Mas se for, tipo, inacreditável... Eu vou dar um exemplo aqui do Journey. Quem não jogou o Journey. O Journey tem uma trilha sonora absurda, mano. É lindo aquilo lá. E aí ele também tem a questão da questão visual, né? Mas aí, o que pra mim pega, né? Porque é muito... O que eu adoro nesse jogo é que é muito subjetivo. Quem vê. Então, pra mim, a história do jogo é linda. É maravilhosa. Sim. E aí, cada pessoa pode ter uma, entendeu? Exato. Então, pra mim, pegou muito. Pegou muito a questão da história. Por muito tempo foi o melhor jogo pra mim. Por muito tempo ele tava no meu top melhor jogo. Por muito tempo. Luizão, o final do game, o ciclo que você volta, cara, aquilo ali, mano, me fez... Mano, é um jogo de 3 horas. É um jogo de 3 horas, assim, que... Quando eu joguei, eu fiquei maravilhado. Maravilhado, cara. Mano, é com tudo. O contexto dele é tão... Porque você falou, é subjetivo, mas ele tem uma história sendo contada. Exatamente, e o que você pode interpretar dele é seu. Sabe? E é o jogo que não fala nada, cara. O jogo não fala nada. O cara só faz um som lá. Então, tipo assim, pra mim, a história desse jogo é incrível. Sim. Então, ela sobressai, por exemplo. Vamos imaginar que o gráfico dele seria ruim. A jogabilidade ruim. Pra mim, ia sobressair, entendeu? Pra mim, o que é mais importante é o gameplay, mas... Não exatamente o que estou jogando, mas é o balanceamento do gameplay. Tipo assim, se você vai fazer um jogo... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, do Homem-Aranha. Eu tenho que sentir que eu sou o Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, eu não quero sentir que eu sou um boneco genérico batendo em boneco genérico. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo assim, tem que ter uma diferença. Eu tenho que sentir que eu sou o Homem-Aranha. Justamente eu tô dando exemplo do Homem-Aranha porque ele fez isso muito bem. Exatamente, Luizão. Então, tipo assim, eu acho que mais até do gameplay em si, do que você tá fazendo, é mais a sensação. Tipo, eu tenho que sentir, que nem, por exemplo, o Ghost of Tsushima, que a gente tava jogando. Imersão, tipo, pode colocar como imersão, então? Eu acho que o gameplay também entra aí, né? Pode ser, mas vocês entenderam que eu quero falar do gameplay como imersão. Não só, tipo, se tá responsivo, é mais o que eu estou fazendo se em encaixe. sentir naquilo que você tá fazendo. Se você joga Ghost, você quer se sentir um samurai. Então, se você joga Homem-Aranha, você quer ser o Homem-Aranha. O Ghost of Tsushima, ele não foi pra um lado fácil, que seria botar level nos personagens. Ele foi fazer um gameplay de espada muito legal.
Entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso que eu acho foda. Isso que eu acho que eleva pra mim a qualidade do jogo. Porque se ele fosse pro lado normal, tipo, eu fosse um The Witcher, botasse level e tal, não ia ser ruim. Isso não ia fazer ruim. Mas sabe que não tem o mesmo brilho? Então, tipo assim, eu tô falando assim, tem gameplays nesse sentido que tem um brilho a mais, sabe? Tem uma pegada, uma ideia a mais, sabe? Então, tipo assim, por que que eu acho o gameplay importante? Porque a história pode ser muito boa, mas e isso pode fazer um jogo até que mediano ser bom a história, tá? Eu acho isso, por exemplo, do Nier Automata. Não acho o gameplay incrível, é legal, sabe? Mas, tipo, não é tão incrível. Mas a história, quando você termina ele, você fala assim, meu Deus, o que é isso aqui? Que eu tô vendo? Que eu acabei de presenciar, sabe? Que história maravilhosa. Que não só a história é palpável, porque ela não te pega pela mão, mas a história na entrelinha do que ele quer te falar é uma história sobre uma humanidade que não tem humanos. Tipo, isso é foda, entendeu? Então, tipo assim, isso faz um gameplay médio ser muito bom. Só que um gameplay bom, o jogo passa a ser divertido. E eu acho que, pra mim, a ideia do jogo é ser divertido. Então, tipo, olha como que os sentimentos variam de nota. Sabe? Tipo assim, imagina um cara que dá nota pro Nier e não terminar o jogo. São 5 rotas. Ele não terminar o jogo, ele vai dar uma nota X. O cara que termina dá uma nota Y. Sim. O cara que... Entendeu? Tipo assim, e o cara que joga o Ghost dá uma nota X... E se ele não terminar a história, vai dar uma nota Y. Então, tipo, olha como as duas coisas impactam de formas diferentes, entendeu? Olha, você tá falando de gameplay, né? E história, que nem eu tive uma experiência com o Homem-Aranha novo aqui e com a DLC. O Homem-Aranha, ele é a história clássica, então, tipo, a história já me pegou. Aproveita e fala pra você o que é o mais importante também. Beleza. E só que a DLC, eu não conhecia muito a história do Miles Morales, então não tinha um apego com a história. Só que a gameplay é idêntica pra ambos. E, tipo, a gameplay me pegou. Eu joguei o Miles Morales diretão, assim, porque eu me afeiçoei muito pela gameplay. Mas, cara, eu vendo vocês falando, eu fico com uma inveja, porque assim, eu não sei se é problema da minha memória, que eu sou muito esquecido. Eu gostaria de conseguir lembrar mais das músicas, cara. Eu esqueço muito das músicas, ou não presto atenção das músicas, só quando é aquela muito marcante, tipo, Outer Wilds não tem como esquecer. Alguns momentos de jogos, as músicas são marcantes, mas pra mim tem 3 pontos que eu acho muito importante, que é a história, que é o mais relevante pra mim. Só que aí depois, em seguida, tá o gameplay visual atrelado. E eu jogo muito Genshin, cara, mas porque ele tem um gameplay bom, ele tem um visual bom, mas eu não consigo pegar nada da história que não me pega. Então, tipo assim, se a história é muito boa, cara, o negócio vai longe, tipo, Outer Wilds, cara, pra mim, se não tivesse nem música, se não tivesse nem visual, se a gameplay fosse ruim, mas aquela história é sensacional. Eu jogaria aquele jogo sem reclamar. Mas, cara, tem jogos que, assim, se a gameplay é boa, se o visual é bom, pra mim ainda é um jogo bom. Por mais que o Genshin é um jogo... Muitas pessoas dão uma nota excelente, eu não sei nada da história, que não me pega aquilo. Mas, cara, que nem o Ghost of Tsushima, eu não sei, eu tô tendo uma relação com ele, eu não consigo entender até agora. Na primeira parte, eu tava totalmente desanimado de jogar o jogo. Só que depois eu engatei na segunda parte, cara, eu joguei 20 horas diretão, que já tô no final, tô gostando, tô pensando em ver se eu platino. Eu não sei se foi um quesito da história no começo, que eu tava desinteressado, e depois eu gostei. Mas pra mim, cara, eu acho que a história é o mais importante. Eu acho assim, cara. Eu acho muito difícil colocar igual vocês. Eu acho que ninguém aqui conseguiu colocar exatamente o que é o principal e mais importante. É difícil. Não, tá vendo? Isso deixa muito claro como as notas variam. Como é difícil, né? Então, eu acho que assim, pra mim, são os dois pontos que, assim, se tiver isso no jogo, provavelmente eu vou gostar. E por mais que isso vai ser muito louco, porque eu amo histórias inteligentes, mas eu acho que existe algo até mais no jogo em si, né? Estamos falando de jogos em si. Eu acho que num jogo tem 2 coisas que são mais relevantes pra mim do que a história de fato. Por mais que, mais uma vez, se a história for muito boa, pode ser que eu esqueço o resto. Pode ser que eu ignore que a música não é boa, enfim, o que eu vou falar não seja tão bom. Mas
se tiver duas coisas pra mim, que é o que o Luiz falou, da imersão na parada, e quando eu falo imersão, é que pra mim é muito abrangente, mas eu quero falar muito sobre o design de produção, sabe? O tanto que o desejo artístico daquela equipe foi transmitida dentro do jogo. Como eles conseguiram colocar dentro daquela obra que eu tô jogando o que era pra passar. Se eu tô numa história medieval, eu quero que quando eu estiver jogando, eu tenha todos os detalhes que me prendem àquela ideia de medieval dentro da parada. Sim. Então, pra mim, a jogabilidade, então, vou bater os dois pontos. Jogabilidade. Pra mim, a jogabilidade é extremamente importante, porque se o jogo é chato de jogar, normalmente eu não vou conseguir jogar. E pra mim, eu não sei como foi pra vocês, porque a gente não fez um episódio de fato, até no nosso outro podcast, agora a gente tá começando esse novo, a gente realmente não fez aqui, mas que foi o Hogwarts Legacy. Eu não consegui continuar jogando, até eu tava conversando esses dias com o Daniel sobre isso, e aí eu fui parar a pensar o porquê que eu não continuei jogando, mas é porque de fato a gameplay não me capturou. Eu não achei divertido, eu achei meio maçante a forma como a gameplay funciona, e por mais que na época quando ele saiu a gente ficou falando, pô, a gameplay não tá chata, mas não ser chata não tornou ela boa, não tornou ela suficiente. Ela só não é chata, mas ao mesmo tempo ela também não me capturou. Mas pra mim, então, basicamente é gameplay e, vamos dizer assim, a parte artística do jogo. Eu senti que a equipe conseguiu transmitir... The Ring, né, Rodrigo? Cara, é um exemplo, pra mim, é o exemplo máximo. Que é um jogo que, se você literalmente não lê nada, você não sabe nada da história do jogo. Se você quiser pular todas as cutscenes, enfim, você vai amar esse jogo, irmão. Porque a experiência de estar dentro daquele mundo, com a gameplay daquele jogo, ela faz funcionar. É tudo tão bom, e relevante à história. Você tá vivendo o seu caminho dentro daquele mundo irrelevante à história, sem ligar pra história, ainda assim se torna algo incrível. E aí, se você vai atrás da história, fica melhor ainda. Melhor jogo de todos. É isso. Tem um peso muito grande aí. Você é o... Não é level design. Level design é como você faz pro jogador jogar. Isso é importante pra mim também, entendeu? É o próprio design mesmo. Isso, é o pessoal da direção de arte. A direção de arte pra mim é um dos pontos mais importantes que tem no jogo. É o que eu falo do Ghost. O Ghost não tem o melhor gráfico. Nossa, mas o que a direção de arte faz pro jogo ficar bonito, eleva a qualidade de gráfico, sabe? Ele pode não ter... A folha, você pode dar um zoom na folha, ela ser um papel. Só que os caras fazem de um jeito que você fala assim, mano, é tudo bonito isso aqui. É bonito de ver, é bonito de estar lá. Eu lembro de um print que você mandou logo quando você tava jogando, uma foto que você tirou, que você tava num... Tipo assim, você tinha matado uma caravana, e aí os caras tava tudo morto, assim, e aí você tava... Eu não lembro se ele tava... guardando a espada, eu não lembro. Mas você tava numa estrada, numa floresta, e que tinha umas campinas. Mano, que lindo, que coisa maravilhosa. Isso é eu foda. Não sei se o Bruno vai saber o nome, mas o Japão tem muita tradição. E uma tradição ali do Japão é assim, sei lá, você imagina aí uma área com várias areias e uma árvore no meio. Aí o cara vai lá, ele rastela tudo, tira todas as folhas da árvore, passa o rastelo para deixar as marcas. Só que aí eu lembro de um conto que o cara falou assim, tá tudo bonito. Aí chega um mestre e fala, não, ainda falta uma coisa. Vai lá na árvore, dá uma mexida para cair umas folhas. Ah, caramba, acabei de limpar. Não é porque você tá limpo. É o agir da natureza. A folha faz parte do ambiente. E, cara, o Luiz falou uma coisa que eu achei sensacional. Os americanos souberam reproduzir a cultura, o tradicional do japonês, melhor que os próprios japoneses num jogo, cara. Não, é incrível, cara. O Ghost é muito bonito. Que nós tava falando aí da direção de arte. Quando você tava falando, Rodrigão, eu lembrei do The Last of Us. Meu Deus do céu, velho. É outro também que... Os caras conseguiu fazer um negócio ali, uma ambientação pra você que você se sente lá, né? Essa é a questão que você tava falando. Mesmo. É absurdo, mano. Eu quero... só pra vocês verem, a nota do Ghost no Play 4, ele do crítico é 83 e dos jogadores é 9.1. Ô Luiz, mas agora eu queria trazer uma pergunta aqui de uma coisa que veio, assim, eu achei curioso, eu queria saber se tem diferenças, né? Se você dá uma nota pra um jogo e uma plataforma, você daria uma nota diferente pro mesmo jogo em outra plataforma? Não, calma. É que você tá dizendo assim, que essa semana eu vi gente falando que... Porque assim, no Metacritic é dividido por... O que eu falei, né? PlayStation 4 e Xbox. Né? E aí o que acontece? O mesmo jogo saiu, tipo assim... Saiu, vamos supor, o Street Fighter. Saiu nas duas plataformas.
E aí, pessoas que jogam no Xbox vão dar nota, pessoas que jogam no Play dão nota. Só que o cara tava reclamando que a nota do Play tava melhor, então tava com Must Play, então acho que ele tava 92, se eu não me engano, e no Xbox tava com 89. E aí ele tava questionando que isso fazia com que no Xbox tivesse pior o jogo. Aí eu falo assim, sabe que isso, na semana seguinte isso já provou, no dia seguinte isso provou errado, porque o Diablo saiu com nota maior no Xbox e pior no Play. E ele tava querendo dizer que a mídia deveria ser acionista, coisa do tipo. Eu falo assim, não existe isso. Não tem como resolver esse problema. As pessoas que vão dar nota por motivos N. E quem vai ver a nota vai ver o que quiser. Tipo assim, a gente olhar 4 pessoas, cada um com uma opinião diferente sobre o seu critério de nota. Imagina 1 milhão de pessoas. Então cada um vai dar uma nota específica. Então, tipo assim, como que você avalia? E como que você vai dizer o que as pessoas vão olhar essa nota e vão avaliar? Você acha que as pessoas vão olhar pro Xbox que tá pior no PlayStation melhor? Pode acontecer, pode. Só que você não pode ficar refém dessa ideia. Tanto que eu queria trazer uma polêmica de notas que eu acho isso... tipo assim, justamente essa ideia de, tipo assim, a mídia tem preferências. Então, tipo assim... Existe essa conversa, tipo, será que a mídia é sonista? Será que a mídia é nintendista? Normalmente é isso, né? Porque o Xbox, como tá pra baixo, ele meio que, como ele é o patinho feio de algumas situações, ele meio que fica culpando os outros. É mais comum isso acontecer. Eu lembrei do Caxides. Então, exatamente isso. E aí você fala assim, a mídia é o quê? Eu não vou dizer que a mídia não que existe a mídia que passa pano para jogo da Sony e que não passa pano do jogo da Nintendo. Nitidamente tem isso. Só que não tem como a gente resolver esse problema. Tipo assim, eu acho que o problema é maior que esse, né? Com relação, por exemplo, ao Metacritic, você não vai ver isso acontecendo. Você vai ver isso acontecendo pelos canais de informação, pelos veículos de informação. Por exemplo, acontece muito de um jogo, sei lá, sai um Halo novo. Uhum. Aí, sites que você sabe que são sites meio que quase declarados que são sites caixistas, o que vai acontecer? As notas daquele jogo, as notas do Halo, vão ser muito mais altas do que as notas em outros sites. Sim. Por quê? Por quê? Porque é costa quente, mano. Existe isso não tem o que fazer. Existe lobby, existe um certo lado dessa parte das notas que são problemáticas. Por exemplo, como você... dono de um, sei lá, eu tô tentando lembrar o nome de um site pra usar de exemplo, um site desses, mas eu não lembro nenhum, então eu vou criar aqui. Nintendo Blast. O Nintendo Blast, vai lá. Aí sai um jogo da Nintendo, e aí a Nintendo Blast vai lá e mete o pau. Como que os caras vão fazer isso? Se o nome da parada é Nintendo Blast. Como que eles vão meter pau num jogo da Nintendo? Se todo mundo que tá ali dentro ama a Nintendo, como que eles vão fazer isso? Eles não podem. Eles vão até dar uma nota baixa, mas eles não vão fazer isso que você tá falando. Isso, eles têm um problema que eles têm... É tipo assim, se alimentou um monstro. Isso acontece muito na internet. Se alimentou um monstro que você não pode ir contra. Tanto que a nota da IGN sobre o Zelda é ridícula, porque na nota é 10. Só que eles falam que, por mais que teve problema de performance o jogo, e todo mundo sabe que o Switch dropa frame, ainda mais que você isso automaticamente é suficiente pra tirar nota. É suficiente pra tirar nota. Não vai ser 10, né? Não vai ser 10. Não vai ser 10. A minha maior crítica não é 10. Não quer dizer que o jogo não é incrível. Tô falando que a nota não é 10. Então, tipo assim... E aí, em outros jogos, não se tem essa colher de chá. Se baixa, se algum outro jogo cai do FPS, já 9. É 9. Ninguém pensa, já é 9. Pelo menos 9. Sim. Então, eu queria descobrir o que a Nintendo fez, Luizão, pra ser assim. Porque é incrível mesmo. O que você tá falando, mano, é uma realidade, velho. Ela é muito forte no mercado, né? É impressionante, ela é muito forte no mercado. Ela faz muito pouco jogos exclusivos novos. Isso não acontece com frequência. Não sai Zelda toda hora. Sai um Zelda a cada 3, 4, 5 anos. Mas eu acho que isso sai... daí deve ser um fator nostalgia, porque você acha que é difícil a pessoa falar mal de uma coisa que ela cresceu. Eu cresci jogando Zelda, eu cresci jogando Mario, eu cresci jogando... Mas o pior é a desculpa. A desculpa que ela falou assim, eu não vou dar nota baixa porque é para as pessoas jogarem. Filha da mãe. Ô Luiz, você conhece aquela historinha da árvore que nasce torta e não se endireita? As pessoas que crescendo jogando Zelda, tá gostando de Zelda, não vai falar mal de Zelda lá na frente. Coisas que já aconteceram
aconteceram e a gente sabe que já aconteceu no mercado. Já aconteceu de uma empresa deixar de encaminhar jogos para veículos de informação porque antigamente deram notas negativas para os jogos. Então, por exemplo, eu tenho... A Bethesda é rei nisso aí. A Bethesda já fez isso aí a rodo já. De sair um jogo novo da Bethesda, um site fala mal. No próximo lançamento, eles não mandam pro site. Eu não acho que eles estão errados. Eu não acho que eles estão eu errados. acho que estão errados, sim. Não, sabe por quê? Porque o produto é deles. Não, assim, Então, tipo assim, errado eu falei errado da forma errada. Não é que é errado, é que é estranho. Não, vamos dizer assim. não, é fato, é antiético. Isso é antiético, você não devia fazer isso. Só que... Mas eu também não acho que é errado. Eu tenho meu produto, eu sei que esse site vai falar, provavelmente o jogo é ruim, pra que eu vou mandar? Pra que eu vou mandar? Mano, assim, é você conflitar o que você, como público, quer e como a empresa quer. A gente, como público, quer fiel, a gente quer que as pessoas falem a verdade. As empresas querem que passe pra tanto, que tem empresa que manda o jogo uma semana antes. O Cyberpunk foi isso. Por quê? Eles sabiam que tava cagado. Os caras iam ter que jogar o jogo correndo e dar nota correndo, sem zerar, às vezes sem zerar. Isso acontece muito, que foi uma coisa que o Luiz falou, que a pessoa vai lá, ganha o Persona. Mano, não, Persona não. Persona é gigante. Então, Persona é gigante. Aí vem esse jogo que é gigante, que às vezes você tem que zerar mais de uma vez, e aí os caras, eles não têm capacidade de zerar nenhuma, porque não dá tempo, eles têm que correr, jogar o jogo correndo, às vezes eles põem no easy, só porque tem que ser rápido a gameplay, e aí eles dão uma nota cagada. Eles dão uma nota que é a impressão que aquele crítico teve do jogo, corrido, no easy, sem prestar atenção na história, e isso é terrível. Então é melhor, pra mim é melhor nem mandar, não manda o jogo, se vai ser pra mandar rápido. Mas aí pega mais mal ainda se os caras não mandar. Imagina isso. Imagina isso. Não aconteceu com nenhum. Não lembro de acontecer com nenhum recente. De tipo, imagina isso. O Cyberpunk sabia que tava cagado. Ele não mandar pros críticos e aí sair junto com todo mundo. Mano, você tá louco? Nego ia ficar maluco. Porque, sabe o que acontece? Os próprios críticos iam ficar putos com a situação e já iam avaliar com má vontade. Já ia rasgar o verbo já. Imagina. Você é louco, a internet ia parar. Nego ia ficar muito puto. Eles iam ficar muito puto. Por quê? Porque eles iam falar assim, que absurdo é isso? Porque já é um absurdo mandar perto do lançamento. Já é um absurdo. E aí, imagina sem dar o produto pros caras ali. Mano, os caras ficam malucos, velho. Não existe isso, sabe? É simples. Quanto maior é a empresa, isso acontece, gente, não tem o que fazer. Quanto maior é a empresa, mais força ela tem pra comandar como vai ser a nota do jogo dela. É muito fácil pra uma empresa grande fazer com que o jogo dela seja bem avaliado. Porque ninguém vai querer bater num grande. Não vai querer. Os caras não têm coragem. Já existe o lobby de agradar os caras antes. Os caras da viagenzinha, os caras levam pra não sei onde, chama pra fazer um evento que nem eu lembro na época do aí você vai dar uma Witcher 3. Aí me fala, o quanto você vai ser contaminado por essa situação? É lógico, mano. É verdade, vamos colocar um ponto aqui. A Nintendo lançou o Tears of the Kingdom aí e ela chamou a galera pra ir lá em Nova York jogar, mano. Isso aí acontece a chamou o cara foi lá e jogou. No The Witcher 3, eles fizeram um puta de um evento num castelo e levaram todos os meios de comunicação. Eu lembro até hoje, velho. Que coisa linda aquilo lá. Foi pra DLC isso, hein? Foi pra DLC isso aí. Foi. Isso foi pra DLC. Como que você vai falar mal? Como que você vai... Como que você... Como uma pessoa... Não, e eu falo, sabe o que é o pior? A sua ideia já tá contaminada pro próximo jogo deles. Pro próximo jogo deles, você já não vai ser tão... Eu não tô dizendo que você não pode dar uma nota baixa ou que você não vai ser crítico exatamente. Não, mas você já tá pensando no que pode acontecer. Você pode ser excluído dessa rodinha. Que empresa dessas quer ser excluída dessa rodinha? Eles não vão lascar o pau, parça. É isso, entendeu? Eles podem falar que tá zoado o game e tal, mas lascar o pau não vai. Essa é a verdade. Nessa questão tem as bolhas, porque assim, tem as pessoas que vão realmente, se não gostam, vão odiar, mas tem as pessoas que mesmo que o jogo esteja meia boca, vão amar o jogo. Sim. Então, essas pessoas que falam muito bem, mesmo o jogo não estando bom, tá conseguindo pegar o público certo, vamos falar assim. E aí acontece que aí quando uma empresa cai nessa, digamos que blacklist, assim, né, de tipo, não vai receber o jogo porque vocês falaram mal da gente, tem empresa pequena que já tentou fazer o mesmo e se queimou demais no mercado com isso, mandando tipo o jogo antes e falando que se a review não fosse boa, ia entrar eu não lembro qual que empresa que foi, mas era uma empresa de jogo mais indie, que quando eles mandaram os jogos junto, foi um e-mail falando que caso a nota fosse abaixo, tipo de 85, se eu não me engano, eles cairiam na blacklist da empresa. Não, só que uma coisa é a Nintendo fazer isso. Outra coisa é os joguinhos do Zezinho fazer isso, porra. Não, isso é uma coisa que você não pode vazar.
Essa Não, ideia tem não que ser pode. interna da empresa. Não, fica feio demais. fica feio Ninguém demais. pode ir pra fora descobrir Nossa, que foi mas por quem isso que que você fala mandou. isso? E É, eu vou quem falar fala uma isso coisa pra caradamente? você. Eu vou falar uma coisa pra você, não sei vocês, mas eu. E eu posso ser criador de conteúdo aqui e tal, ser pequeno ou grande no YouTube. Se uma empresa, pode ser qual for, mano, ela manda pra mim e ela manda um e-mail desse Essa junto, ameaça. eu devolvo. É. Eu falo assim, ó. Não, você eu acha exponho, que eu exponho. Não, lógico, Eu também falo assim, você exponho. acha que eu sou o quê? Um cão seu? Você acha que eu sou... Não. Não, vai ser Desse nada, jeito você acha nem que é- eu tô Beleza, mendigando esse jogo? Quando fica assim, ó, você sabe que é isso que tá acontecendo, gente, ó. Se você falar mal, você vai ficar numa lista ruim. Agora, se os caras te ameaçam, não, aí eu exponho também. Não. Eu exponho, É, mesmo lógico, se eu lógico. fosse grande, eu ia expor. Ó, e a gente tá falando de coisa polêmica de nota alta. Mas existe os famosos que a gente mencionou aqui, os review bomb. Esse é a maior polêmica da situação, por quê? E eu vou dar um puta de um contexto aqui só pra vocês entenderem como a situação é. O que acontece? Review bomb é toda vez que você vê na plataforma, alguma coisa, o jogo lança, tem com o filme também, e você vê as pessoas metralhando 0, 1, e não tem review escrita, né? Normalmente é só uma coisa zoada. Enfim, é nota por quê? Porque eles querem que abaixe aquela nota. Então a nota Jogo ruim demais, é isso. Essa é a descrição do cara pra nota 0, é horrível o jogo. É isso. Então, obviamente, a maioria dos jogos com certeza não é 0. Então, a maioria das pessoas estão fazendo isso é justamente porque eles querem que a nota baixe, fica vermelha e abaixa a nota lá e tal. Então, isso é chamado de review bomb no geral. Então, acontece com vários jogos. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui que as pessoas já vai ser contenda isso aqui. Por quê? Vou dar um exemplo de review bomb. O Cyberpunk. Existiu um review bomb dele. Existiu o review bomb do The Last of Us. E por que eu tô comparando os dois? Porque os dois são review bombs. O que muda nesse review bomb É o motivo. O Cyberpunk se tornou review bomb por quê? Porque o jogo chegou cagado. Depois Bem arrumaram, feito. depois Mereceu. arrumou. Depois arrumou, mas chegou cagado. Ponto final. O Play 4 tava zoado. Beleza. O The Last of Us, o jogo tecnicamente perfeito isso aqui. O que acontece? O pessoal não gostou da história. Não fizeram como as pessoas queriam. Os dois são review bombs. Só que minha polêmica aqui, o meu pensamento polêmico, já me mandando pra vocês, é o que acontece. Se os dois são review bombs, esses sites, as pessoas, elas querem inibir o review bomb específico, que é o review bomb das pessoas que não gostou do The Last of Us. Elas não querem inibir o review bomb do Cyberpunk. Só que, ao meu ver, os dois são motivos válidos se as pessoas quiserem dar review bomb. Primeiro que eu não acho que o jogo é 0, ponto final, já começa por aí, todo mundo sabe disso. Se as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas viram no jogo, não importa o que seja. Pode ser um gráfico zoado, pode ser uma história zoada, pode ser um gameplay zoado, que ela julga zoado, tá? Sim. Não quer dizer que seja, mas ela julga. Ela pode dar uma nota 0 se ela quiser. É direito dessa pessoa. Obviamente lógico que ela errado pode. quando as Lógico que ela pessoas pode, querem Luiz, jogar. mas o que ela tá tentando fazer? Foi o que você falou. Ela só tá tentando abaixar a nota geral. Sim. Ela não está se importando com ela dar a nota dela. Ela quer dar a nota, ela quer que a nota geral, Sim. final daquele jogo, seja baixa. Exato. E isso é, entre aspas, desleal, porque a pessoa não achou que o jogo é 0. Não, Mas tudo ela bem. só tá dando 0 porque ela quer que abaixe. Mas é um jeito de ela expressar contra a empresa. Não, mas ao Não, sim, expressar porque contra a vira um empresa efeito dela era dar a manada, nota né, mano? verdadeira. Tipo Exato. assim, se ela achou 6, ela vai lá e dá 6. Não, tudo bem, mas ela quer afetar a empresa. É essa a diferença. Mas É, não porque- afeta, mano. Olha as vendas do The Last of Us 2, olha as vendas do Cyberpunk. O Não, jogo o vendeu pra Cyberpunk é caralho. ridículo, mano. Foda-se o Eu review não tô bomb. dizendo que é eficaz. Eu tô dizendo que elas querem dar Que é o que passar ela uma quer, né? mensagem. Sim, Elas sim. querem- Como que você iria questionar o jogo por uma empresa de outra forma? Exato. E o Daniel entendeu. Como que você. Porque assim. eu entendi. Se eu der minha nota real e fazer uma crítica, eles vão cagar. Agora, se eu massacrar a nota, eu vou falar assim, Vai chamar a peraí. atenção da empresa, entendi. No próximo, talvez eles não façam assim. O Por efeito qualquer manada, motivo. né? É O por- efeito manada na internet vai chamar a atenção da empresa mas para ela o que eu falar, não opa, peraí, entendi- mano, tá todo mundo aqui descendo o pau por quê? Qual que é o motivo, né? Vai Exato. chamar a atenção da E a empresa. empresa avalia se isso é relevante ou não. Tipo assim, foi por quê? Foi assim, vou dar spoiler aqui do Last of Us. Desculpa aí. Mataram o Joel. Foi por isso? Nossa, pera. Foi por pera aí isso, foi também, por né? isso que. Mas pera aí, pô. Então eles vão avaliar. Ou foi porque a ele era lésbica? Eles vão avaliar. Ou foi porque o jogo veio cagado? Eles vão avaliar. Tipo assim, é isso que o review bomb nesse. Vai Você é chamar obrigado a jogar atenção. com a pessoa que matou o jogo. Eu só não entendi Vai uma chamar coisa que assim, atenção. você falou de 2 review bomb. Só que assim, o do The Last of Us, eles não querem que tenha mais, que é na questão da história. Isso que você falou, né? Eles, a princípio, pelo que eu lembro, era porque tinham matado o Joel, a princípio. Aham.
obviamente tem gente aí dando nota porque ele deve ser lésbica, porque obviamente tem isso, mas você nunca consegue distinguir por que Mas não é exatamente isso o principal. Mas não é o principal, não é o principal, mas É que aí vira aonde eu pauta quero política. chegar? De repente, o negócio de um jogo vira pauta política, a galera quer falar que é porque a Ellie é lésbica. Não, os dois principais motivos... também. Os dois principais motivos do The Last of Us ter tomado review bomb é o Joe ter morrido. Desculpa aí, gente, você não sabia, perdão, os caras já falou já. O Luiz é um cara problemático. Desculpa aí, foi o Joe morrer, e o segundo é porque você tem que jogar com o personagem que mata o Joe. Você tem que jogar. E o terceiro, que é você não se vinga no fim. Então, tipo assim, a conclusão. Verdade. Tipo assim, são essas três coisas que fizeram a galera realmente não curtir o jogo. É claro que tem, foi o que o Luiz falou, é claro que tem gente que é preconceituoso e só deu review bomb por preconceito. Mas isso não consegue fazer a nota do jogo abaixar. É uma parcela muito pequena dessa turma. Eu também concordo. Onde que eu quero chegar assim, dois review bomb aqui. Um mais focado na história e outro focado na jogabilidade. O que eles querem manter, que é o da jogabilidade, que é o do Cyberpunk que tem bug, cara, o bug pode arrumar. Agora, a história não, a história tá lá. Pra sempre. Então, tipo, não tem como arrumar, mudar a história. Não. Então, tipo, como que você vai... Cara, se é review, é review. Tipo, pelo menos o Cyberpunk ainda tem uma chance de se recuperar como que foi que aconteceu. Que eu acho que o pessoal demoniza review bomb como é ruim. Ponto final. Tipo assim, é ruim porque é ruim. Eu falo assim, não, calma aí. As pessoas estão querendo dizer alguma coisa com isso, sabe? Tipo assim, até porque... E aí as pessoas falam, mas isso impacta nas vendas. Que bom que impacta, porque senão a gente não conseguiria porque fazer review. Quando vai fazer um próximo jogo, eles pensam melhor da também, vida, né? a gente vai conseguir inibir talvez um próximo Cyberpunk. Mas eu digo assim, as pessoas, não importa o que seja, eu sei que as pessoas têm preconceito lá, existe isso. Mas elas estão no direito delas no momento que elas compram um jogo. Entendeu? É o direito delas de não gostar de algo que tá no jogo. Não é que eu concordo, eu não concordo, mas tipo assim, elas podem fazer. É a forma, né? Se é tão problemático assim, então o que acontece? Os sites tinham que ter. Você tinha que cadastrar sua conta pra mostrar que você jogou o jogo. Outra, às vezes o level, às vezes você jogou no hard, jogou no easy, muda a experiência, e aí? Ou quem platinou, quem não platinou. E aí, sabe, tipo assim, isso é tão importante assim. É muito complexo, né? Porque eu falo assim, se você tá dizendo que a nota é importante pra vender, então vamos fazer isso direito. Então vamos fazer uma avaliação correta. Eu quero saber pessoas que então quiserem o jogo. Se é tão importante assim. Tá vendo? É isso que eu falo. Tipo assim, não é simplesmente tratar o review bomb como tem que ser expurgado da face da terra. Não é assim, entendeu? Senão mesmo porque as pessoas... Senão, mesmo porque as pessoas querem dizer algo. É isso que você tá falando, né, Lisão? E o único jeito de chamar a atenção da empresa nessa questão ou é esse review bomb, ou os caras na internet, todo mundo se unir pra poder ir lá onde a empresa gente tem... grande reclamar. As empresas Se vão gente ter grande que ir lá. reclamar, também chega. Também chama atenção, As empresas toda empresa de jogo vai ter que ir lá no site, criar uma seção aqui, gente, reclame aqui. Aí você reclamar do quê? Da história, jogabilidade. Não, você imagina no Twitter, por exemplo, que é a rede social do ódio, né? Você imagina no Twitter, na época do Cyberpunk, todo mundo lá na página da CD. Isso é louco, mano. Tipo, os caras devem ter. Eles veem. Não, eu sei que a minha opinião aqui, tô dando uma opinião polêmica. Eu sei que eu sou contra a maré dos review bombs. Eu só tô dizendo que, tipo assim, as pessoas demonizam isso. Como, meu Deus, o demônio não tem que ter relação. Mas calma aí, a gente tem que avaliar isso, entendeu? Não pode simplesmente falar assim, não tem que ter. Aí o Metacritic foi lá, eu não sei se essas ideias acho que funciona, né? Antigamente era ao vivo, né? Lançou o jogo, você já podia dar nota. Aí depois passaram pra uma semana. Ou um mês, eu não lembro quanto que foi que eles adiaram para que o público pudesse dar nota. Eu falo assim, tipo, as pessoas vão dar nota abaixo se elas quiserem. Isso não vai inibir elas de fazer, é porque só precisa para as pessoas não souber a nota que as pessoas estão dando, sabe? Não, eu acho que ele fez isso aí para poder o pessoal ter o tempo de jogar o game. O tempo de jogar, isso, né? mas... Não, e para não ter o efeito manada também, porque às vezes um efeito manada acontece muito rápido, da galera começar a dar muita nota negativa, pode ser que passando um mês isso já não acontecesse, nesse nível de manada, ainda assim ia ter muita gente... Dá uma esfriada, né? Dá uma esfriada e tal. E aí ainda faz a pessoa que tá querendo comprar ou esperar para ver se ela realmente quer comprar ou não, ou se ela quer comprar, já compra logo. Exato. Então, é isso que eu falo. É meio problemático isso, velho. Porque você tem que saber... Eu acho que é importante saber. Aí você avalia. Se isso vai mudar as pessoas vão comprar o jogo ou não, aí paciência.
Sabe, eu não quero ficar com dó de uma empresa gigante, sabe? A empresa sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe os caminhos que ela tá entrando. Se ela não sabe, desculpa. Então, o que você tá fazendo nesse nicho? Ela sabe como o público gamer pensa. No momento que ela vai fazer uma história, ela tem que avaliar. Pô, peraí, as pessoas vão... O quão eu estou disposto se as pessoas não gostarem disso? Você quer fazer um gameplay que nem o Kojima? Fez um gameplay diferentão. Você tá disposto como as pessoas vão avaliar esse jogo? Porque não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Death Stranding não é pra todo mundo. Mas eu adorei o jogo incrível. Eu adoro esse jogo, eu queria jogar de novo. E, tipo assim, eu acho ele incrível. É pra todo mundo, Você jogou não é? até, né, na real. É, meio que joguei um pouco 2 vezes, mas é isso que eu falo. Aí você tá vendo, você vai impedir das pessoas avaliar um jogo do Kojima mal? Porque elas não gostaram da gameplay? Você acha que isso é relevante? Eu acho que elas deveriam poder. É só isso. Eu queria puxar aqui, que eu já dei a minha opinião, mas eu queria saber de vocês, que se a nota, né, da crítica, todo esse rolê que nós tá falando aí, impacta em alguma coisa em vocês a comprar o jogo ou não. A da Eu Steam acho que mais importante... Ó, eu A acho de que qual, pra mim, Lisão? A da Steam impacta. A da Steam. Tanto que eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu gosto de ver lá, porque no Steam, em vez de ser uma nota de números, eles têm lá... Extremamente positiva positivo. Positiva, extremamente positiva, negativa. E aí ele tem também um marcador que é interessante, que é... Anteriormente era negativa, agora está extremamente positiva. Eles marcam isso também. Mas aí na Steam, pra mim, é um dos melhores lugares pra você ver a nota. Por quê? Porque lá, meu amigo, mostra a quantidade de hora que o cara jogou. Puta, isso aí não tem como o cara mentir, irmão. Não tem como o cara mentir, entendeu? Não tem. Isso aí é sensacional, velho. Exato. O cara foi lá e jogou 15 minutos do jogo. Lixo, garbage, não sei. Não, você tá de brincadeira comigo. 15 minutos. Isso que você falou é muito importante. Sabe por que aí a gente pede, por que a Sony não tem isso? Ou por que a Xbox até tem, né? Acho que ele até tem. Se você entrar na aba deles lá, você até consegue fazer isso. O PlayStation não tem. Sabe por quê? Porque isso não vem de jogo. Às vezes você vai olhar uma nota lá que você ia comprar o jogo, porque não tinha como você avaliar dentro da Steam, vamos supor, mas se não tivesse isso. Aí você vai comprar o jogo e descobre que ele é ruim. Se você vê a nota, você não compra. Tá vendo? Tipo assim, obviamente... Como eu falei, eticamente falando, isso é errado. Você deveria deixar bem claro pro público o que as pessoas estão achando. Mas se a Sony não coloca, eu entendo porque ela não coloca. Porque isso pode não vender certos jogos. Você falou um ponto importante, que assim, a Sony tem todas as informações. Se você quiser, tem sites que mostram as horas dos seus jogos desde o Play 3 ou 4, se eu não me engano. Então a Sony tem tudo isso. Ela só não mostra porque não quer. Não quer. Então, mas agora tem um esquema de review lá, né? Não tem de pontuação, né, Lisão? Mas só pra quem é premium, não é? O quê? Na Sony. Tem isso? Eu não sei. Não, eu acho que tem, mano. Se você comprar o pacote mais fera lá, sabe o mais fera? Tem como você avaliar os jogos, mano. Eu não sei se isso fica, não sei como é que é o esquema. Eu não sabia disso, eu não vi nem falando. Ainda não compramos esse pacote pra testar. Não, mas fala aí, mano. Eu perguntei se vocês não falaram, fala aí, mano. Eu quero saber, velho. Vai, Rodrigo, fala aí. Se impacta e tal, tá ligado? A nota do jogo pra você comprar e tal. É verdade, o Luiz falou. Pra mim, é assim, a nota de fato não impacta. Eu acho muito mais impactante o que está sendo falado. Tipo assim, eu prefiro ouvir o que as pessoas estão falando do jogo do que só lá e ver a nota. Exato. O povo tá metendo pau por quê? Por que que estão metendo pau? Que nem o do The Last of Us. Esse aí era melhor não ir atrás, né, da informação. Mas tipo assim, por que que estão metendo pau? O que tá acontecendo? Qual que é a reclamação? Porque se bater em algum ponto que eu gosto, como por exemplo o Hogwarts, qual que era a reclamação das pessoas com relação ao Hogwarts? É um jogo assim... Pô, é um jogo meio blasé. É um jogo que se não fosse de Harry Potter, ninguém ia jogar. Que é a máscara Harry Potter que tá fazendo vender. Exato. Aí, beleza. Aí eu tô entendendo o motivo. Só ver a nota não adianta. Só ver a nota pra mim não faz eu entender o motivo do porquê tá sendo ruim. Por exemplo, se a pessoa fala que o jogo é ruim porque o protagonista é chato. Foda-se, se o jogo é bom, é legal. A gente é minoria, né? Jogar. Você sabe, né? Esse pensamento é uma minoria. Tem gente que literalmente, eu não conheço, mas você vê que tem gente que literalmente bate o olho na nota e já avalia. Ah, não, com certeza. Com certeza. Em filme eu sou mais assim. Em filme eu Verdade. acredito mais na nota do que no jogo. No jogo eu prefiro entender por quê. É porque tem tempo, né? É tempo. Não, e filme você assistiu. O filme você assistiu. Horas, né?
Você assistiu e aí, tipo, não tem como a minha experiência ser tão diferente da tua. Porque é um filme. Agora, o jogo é completamente diferente da minha experiência da tua. Não tem como, então, eu prefiro nem ouvir que estão comparar falando com a mal. flexibilidade, tá ligado? O filme é muito mais de boa. O filme a pessoa falou, eu vejo lá a nota tá meio baixa, eu fico nossa, que merda, mano. Porque algum problema tem. Porque não faz sentido a nota ser baixa. Vocês falaram, mas, cara, E eu aí, acho que Dani? nenhum falou o ponto pra mim que é o mais importante. Cara, nota de site quase não faz a diferença pra mim. Às vezes, se eu vejo um vídeo de uma pessoa falando, quase não faz diferença pra mim. O que faz muita diferença é os meus amigos. Cara, tem jogos que às vezes eu não quero jogar nada igual. Por exemplo, o próprio Luiz Fernando aí, cara, ele já me vendeu o peixe tantas vezes do Nier Automata, que eu tô toda vez que ele fala, eu vou vontade de jogar também. Eu tô com muita vontade de jogar só por causa dele. Às vezes, assim, eu pego o jogo e falo, não sei se eu quero jogar, mas ele me vendeu tão bem o peixe. Como eu queria... Porque eu era essa pessoa. Eu sabia do Nier, como existia 2B, é Android, bonita, sexy, whatever. E aí, eu comecei a jogar e falei assim, eu não tô entendendo a magia disso aqui. Cadê o que as pessoas adoram? Porque eu sabia disso. Eu sabia que as pessoas gostavam muito. Mas eu pensava que era por causa da protagonista. Falei, o gameplay ok, papapá. E eu jogando, eu falei assim, não tô sacando, não tô entendendo. Cara, até então que você dropou, né, Luizão? Eu já dropei uma vez, eu tinha feito só a rota da 2B primeira e parei. Mas elas são 5 rotas pra você terminar a história. Então, assim, é meio que obrigatório você fazer. Mas metade do PlayStation fez só a primeira. A metade das pessoas fez só a primeira. Então elas não viram a história original do jogo. Verdade, né? Quando eu tava lá e faz tem uma hora que ele faz o glimp. Gira a chavinha ali. Que eu entendi. Eu fiz um negócio que eu falei... É isso que tá acontecendo? E a música e a situação. Eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Aí eu falei assim, como é que eu vou vender isso? Como é que eu falo pras pessoas? Porque não tem como eu te falar o que é. Você tem que ver, experienciar. Só posso falar. Pode ser que você goste, não goste ainda. Você pode chegar no final e falar, isso aqui tanto faz, não é tão legal assim, beleza. Não é um jogo pra todo mundo também, Luizão, eu também concordo. Não é. Não é um jogo pra todo mundo. Outro jogo que não é pra todo mundo, que é sensacional, é o que a gente fala muito aqui, é Outer Wilds, cara. Ele também foi uma recomendação de uma pessoa que eu gosto muito na internet e tal. Vou começar a jogar por causa que era o dia da marmota. Mano, a hora que estralou o negócio aqui é isso, caraca, mas aí você vai falar, nossa, eu vou vender o peixe. Como que você vai falar desse jogo? Nossa, vocês já venderam pra mim já. Mas é difícil, cara. Mas é difícil. Eu acho que o que eu posso falar do Outer Wilds é que assim, ó, não importa se você gostar ou não, você vai ter uma experiência única. Tipo assim, não importa se você vai gostar, se quando acabar, você vai falar assim, é bom ou não, irmão. Você vai passar por essa experiência apenas essa vez. Então, você tem que fazer. Tem que jogar. Outro ponto do negócio da nota aí, Elisão, é tipo assim, ó, por exemplo, o The Last of Us. Eu joguei o primeiro, eu adoro essa franquia, né? Eu gosto muito e tal. E aí, mano, vai ser o 2. Meu amigo, o planeta inteiro pode derrubar a internet você vai jogar. Falando que esse jogo é um lixo, que é uma bosta, que é garbage, que é o que você imaginar. Eu vou comprar e vou jogar. Acabou. Então, o Bruno tem isso. O Bruno tem isso com nota. Eu vou te falar, eu não tenho... Por quê? Por exemplo, o Kojima é talvez aí um dos caras que eu gosto muito. Eu gosto muito do Metal Gear e tal. E desde o começo do Death Stranding eu comprei a ideia. Então eu nunca fui jogar achando que era outra coisa. Ele foi exatamente o que eu imaginei que ele seria e até mais. Então eu nunca fui enganado. Só que se o Kojima vem e faz um jogo que eu olhe, não me interessa, desculpa, Kojima, eu não vou jogar teu jogo. Talvez eu vou testar o jogo. Mas calma, mas aí você confundiu o que o Bruno falou. Não é porque eu gosto que qualquer coisa que o cara vai fazer que eu vou aprovar. Mas você ia jogar as pessoas falando mal. Não, mas é porque é o jogo. É porque é o jogo. É o jogo. Ele queria jogar o The Last of Us 2. É a continuação do jogo. Aí entendeu? Não tem como, entendeu? É tipo assim, aí é a continuação do primeiro jogo que eu joguei e eu gostei. Se saísse Metal Gear 6 com o Kojima, talvez eu jogasse. Um exemplo mais fácil pra isso que você tá falando é o Tarantino. Tipo assim, o Tarantino vai fazer um filme novo. Se eu vi trailer, não me interessei, eu não vou assistir só porque é do Tarantino. É isso que você tá querendo dizer. Tipo, não é só isso que vai fazer eu assistir. Não. Vou te falar que talvez então eu seja assim. Porque eu confio na mão de quem tá fazendo. Então, por mais que eu olhe e não me interesse, pode ser que eu assista só porque eu quero falar assim, mano, esse cara não faz coisa à toa. Então, o Kojima, tipo assim, opinião. O Kojima tá fazendo um jogo que não me interessa, mas pô, eu Kojima, né? Alguma coisa vai ter nessa parada, né? Então, igual, Rodrigo, deixa eu te perguntar. Quem que fez aquele... quem faz Elden Ring mesmo? Esqueci o nome da empresa.
É a From Software. É a From Software. É ela que tá fazendo aquele jogo de mecha, né? É. É, mas eles já fazem, né? Já existe. Deles há muito Tanto que tá tempo. o 6. Mas, Tá o 6. Não, mas a From Software faz o sexto jogo do mecha ou era de outra empresa que eles compraram? É deles. Não, é deles, é deles. É deles. Ah, não, beleza. É da From Software, Rodrigo. Não, mas Você acha que... aí vamos lá. Qual que é a diferença? Por exemplo, eu gosto do que a From Software faz Souls-like. De Dark Souls. Não é como se eles vão me trazer uma nova parada, que eu já sei o que é também. Se isso não me interessa, não me interessa pro jogo de mecha. E ainda por cima esse é um jogo, mano, muito nichado, velho. Porque é um jogo que ele é muito inteligente. Você tem que ser muito gênio pra jogar essa porra. Parece Você muito tem que foda. ficar medindo o peso de robô. Você vai pôr uma peça num braço, você tem que pôr o mesmo tanto de peça no outro, senão o robô anda de lado. Então, assim, é um jogo que não me pega, eu não vou jogar. Por mais que eu sei que a From Software vai fazer um jogo incrível, provavelmente. Mas o que eu tô querendo dizer é que com filme é mais doido isso, né? Com filme, pô... Então para de trazer filme! Fala de jogo! Perdão, acabou. Não, eu acho, Rodrigo, que você só não vai querer jogar esse jogo dos mecha, não porque não te agrada, é porque talvez você teria que demandar muito tempo. Não, é porque se fosse realmente um jogo eu não de 2 gosto de horas, jogo de mecha. Tipo, se Ele fosse nunca jogou, ele não tem noção. Ele não sabe. Não. Esse jogo eu nunca joguei, mas eu já joguei outro jogo de mecha e eu não gostei. Tá. Pô, no Play 2 tinha um monte de jogo de mecha, velho. Eu não gostava de nenhum. Tinha, é verdade. Eu também não sou tão fã, mas acho muito foda. Mas esse eu vou dar uma olhada. Mais O único jogo de atento. mecha, entre aspas, que eu joguei foi o Gundam do Play 2 e era muito bom. Eu recentemente saiu também a nota do Zelda, o Tears of the Kingdom lá. E aí foi uma puta nota alta. Eu tô jogando, tô terminando o jogo. Ele melhorou tudo que tinha No no seu anterior. Switch. No meu Switch. Ele melhorou tudo que tinha no jogo anterior. Tipo, nitidamente. Em relação à história, então, nem se fala, assim. E aí, pra mim, tem um problema a nota dele ser tão alta, que é o seguinte. O primeiro, por melhor que... Porque esse novo melhorou, o primeiro é inovação. Inovação, eu não tô dizendo que ele inovou tudo, porque já tinha vários jogos que faziam algumas coisas que eles fizeram, enfim, mas ele foi um marco dos jogos. Não dá pra negar isso. Então, muita gente copiou algumas coisas que ele fez depois e tal. E o 2, por melhor que ele seja, eu acho que ele não inova tanto quanto o primeiro. No sentido geral da coisa. Não que não tem inovação no jogo, mas tipo assim, no sentido geral. E é isso que eu não concordo. Essa questão de montar coisa, funcionar bonitinho, o pessoal tá Isso é virando inovação. outro jogo, né? Não, isso é inovação. Mas eu acho que como jogo no geral, o primeiro é um marco maior. Entendeu? E eu acho que a nota deles, em teoria, pra mim, sempre deveria ser mais alta que o segundo. Entendeu? Porque ele inovou. Então, como um jogo tava tão alto na marcação, é tipo GTA 6. Pro GTA 6 ser uma nota mais alta que o 5, irmão, Tem que inovar muito, né? ele tem que fazer algo muito foda ali, tipo... Porque o 5 chegou num nível muito alto. É igual o Breath of the Wild Exato. que você tá falando, né? Porque aí Ele você chegou vai num jogar nível o muito jogo que é alto. muito igual, por exemplo. Você vai jogar que nem o Resident... Que nem você deu esse exemplo do GTA 6. Você vai jogar, ele é incrível. É um puta de um jogo e blá blá blá. Mas não passa de ser GTA uma... 2.0. É isso, Aí isso merece uma nota tão alta quanto... O lance da nota é complicado, mas assim... Por esse sentimento que eu tenho. Eu sei que é um sentimento único meu. Tem gente que não tá nem aí pra isso. Tem gente que literalmente acha que, foda-se, melhorou, nota alta. Eu já acho que, tipo assim, pô... O marco do game e tal, ele é importante, sabe? O primeiro que abre a porta... É mais relevante que o segundo que melhorou o que o primeiro fez. E aí, não tô dizendo que isso não é um jogo melhor ou pior. Tô dizendo que em relação às notas, isso deveria ser mais mostrado. Mas no caso dos jogos, os dois são bons. Tipo assim, a briga é uma coisa chata aqui. Eu tô pensando num pensamento louco. Você tá brigando os dois jogos bons entre eles. Você tá brigando entre os dois próprios jogos bons. É que Red tem Dead um 2, problema aí de continuações. God of Isso é um War jogo muito melhor que o 2018 Isso aí é um Ragnarok. exemplo, né? Exatamente, o God of War. Só que o God of War, diferente dele, ele mudou mais coisas, eu acho. Não sei se eu posso falar isso. Mudou mais coisas que o Zelda. Eu não sei se o 2 do God of War mudou mais. Não, acho que não, Luizão. Não mudou, não. Acho que não. Não mudou. Mas Quer porque dizer, o mesmo não sei, mapa... né? Eu não joguei o Zelda, eu não posso falar. Mas, eu não joguei o Zelda mas o God ainda, não mas mudou pelo que eu tanta vi. coisa, mas ele é muito melhor que o 1. O 2 é melhor. Então, tá vendo? É complicado isso. A continuação com nota mais alta, com nota mais baixa, é muito difícil avaliar em comparar. Até porque, eu não sei se é certo a gente comparar os jogos. Cada um tem uma situação diferente quando faz. Eu odeio esse papo, hein? Mas Odeio esse negócio de não porque pode é comparar muito as coisas. Vai se difícil. fuder, Mas vai é porque comparar eu digo, jogo é sim, muito para de difícil graça. e meio que injusto a comparação. Não é, não. Ô, Luizão, é igual o The Last of Us, por exemplo. Tem muita gente que gosta mais do 2 do que o 1, mano. Tem gente, Jesus, velho. como? Por mais que você não acredite. Não, eu sei, verdade. Não, mas eu Por sei, mais eu que sei você não existe. acredite, mas teve gente que jogou o 2 e falou, mano, esse jogo é muito melhor que o o primeiro. É impecável.
Ele é impecável, ele é redondinho, ele é perfeitinho. Sim, mas é claramente um jogo é muito mais corajoso que o outro. Eu compartilho O jogo a ideia tem muito com mais você coragem de mudar, de mexer no que tá estabelecido Não do posso que o negar outro. isso. Não posso negar. Não, o que o The Last of Us fez, o que os caras que fez no segundo jogo, nessa questão da coragem que você falou, não tem no mercado. Não tem. Procura aí. Não, você não ele tem, brinca eu ali, garanto, dois, você um não jogo acha consolidado uma empresa igual o que primeiro, tem Rodrigão. pra fazer um segundo jogo tão corajoso tem. que nem o The Last of Us fez. Não tem, mano. Não tem. Não existe, O cara porque foi você lá não na mexe frente em de coisa todo pré-estabelecida, mundo. mano. O cara foi lá na frente de todo mundo com o jogo primeiro consagrado e falou assim, ó, pode bater na minha cara. Tá aqui, ó. Não, Pode vir, todo mundo aí, ó, bater na minha cara. Porque quem Não, faz isso hoje? E mexer Não no faz, mano. assunto, e mexer no assunto que eu realmente, assim, não tem em muitos jogos, que é a gente já deu spoiler, né, do The Last of Us, mas optar Já. pela não vingança. Não é muito normal isso em jogos, não é normal você ter uma história, isso, assim, em história É raro, né? geral, é normal em história geral não existir essa de abrir mão da vingança. É normal, o normal é você se vingar e se arrepender, isso acontece muito. Agora, não se vingar é muito. É porque ele é doloroso demais. Não se vingar é doloroso demais. Eu não Só que é tô muito mais entendendo adulto. muito bem. Mano, é muito bom, Rodrigo, velho, isso. eu não tô entendendo muito bem esse ponto da não vingança, porque quase o jogo inteiro é atrás da vingança e ainda vai, só não consegue terminar o ato porque não deu conta. Não, que não deu conta. Ela abriu mão da vingança. Ela mudou de ela ideia. não quis matar, mano. Ela Ela não quis ela matar. escolheu Eu não esqueci o matar, né? finalzinho. Ela tá, literalmente, olha, é spoiler full mesmo. Ela tá literalmente com a cabeça da coisa dentro d'água e ela tira. Ela opta por não matar. Não lembrava desse Ela não mata, detalhezinho, né? ela não quis matar. E eu queria. Eu achei que era só apanhou. Não, todo mundo queria. Quem que tá jogando esse tava jogo? esmagando Quem o não? botão. Não, Eu vou fazer a pergunta. Mas é Vou porque fazer você a não foi pergunta capturado aqui, ó. pela história, meu irmão. God of War 3 no final. Quem não parou de apertar o triângulo lá pra até esmagar a cabeça do Zeus? Você vai perdoar Zeus? Você vai perdoar Zeus no final do terceiro God of War? Você vai estar lá, aí vai aparecer assim, matar Zeus ou não matar? Quem ia apertar não matar? Apertou errado, só se consciência, né, mano? Não, aí também uma comparação muito sem vergonha também, né? Não, Porra. perdão, mas perdão em qualquer circunstância. Não, isso que vocês falaram Você vai perfeitamente. perdoar a pessoa que matou teu pai, Luiz? Não, mas não tem como. No God of War não tem como. Por quê? Porque a questão da imersão que nós tá falando, Dani, mano, você vira um assassino sanguinário no game. Você comprou a ideia há muito Não tem tempo. como, Você não já tem comprou. como, velho. Aqui, não é o final, é que você já comprou essa ideia faz Já, tempo. Faz já tempo faz que você, tempo, faz tempo. Você vai arregaçar todo mundo esse caminho. Faz muito tempo. É isso que é uma boa narrativa. As boas narrativas Isso. fazem exatamente isso com você. Você O fala jogo assim, te joga lá dentro "Meu desse irmão, jeito aí, mano." pau no cu desse pessoal, eu vou regaçar esses Zeus até a cara dele não souber nada. Vou Porque arrancar a cabeça História e foda-se, tá ligado? de ser adulto e não se vingar. Que ser adulto? Que eu quero ser impulsivo agora. a gente Foda-se. podia fazer um podcast sobre jogos adultos. Jogos adultos. Porque eu acho isso um tema muito interessante. Tem um da Mansão Playboy muito bom. Muito bom, eu acho muito bom. Assim, pra gente terminar, eu vou. Pra cada um de vocês, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual nota você daria pro jogo, tá? E só pra gente ver. Foda-se, só porque eu quero fazer isso mesmo. Tem noção aqui, cara. Maravilhoso. Eu gostei da Motivo, explicação. eu quero. Então cada um eu vou escolher um jogo pra cada um, tá? Então vamos lá, eu quero que vocês dêem uma nota. Vai ser bate-bola, jogo rápido. Pode ser bate-bola, jogo rápido? eu tô Tem que nem falar aí. o jogo, tem que dar nota. Eu tô nem aí. Não, pode pensar um pouquinho. Porque eu não vou falar um jogo. Eu vou falar um jogo pra cada um. Eu não vou falar um jogo. Sim, entendi. Tá? Então, começando com o Daniel. Street Fighter 6. Que nota você dá pra ele? Rapaz, Você nem jogou, você não jogou. Nada, Sei, eu cara. quero que você. Nem sei. Eu quero pelo tudo que Sei você. lá, Pelo cara. pouco que você sabe. Ó, tá vendo? Eu quero deixar bem claro como eu dou nota uma maluquice. Que eu tô falando que eu nem jogando uma nota. De quanto? De 0 a... Metacritic, 90. Não, 0 a 10. Não, 0 a 0 a 10. Não. Pode ser. Tá bom, pode ser. Cara, sei lá, eu vou dar 5, porque eu gosto de jogo de luta, mas nunca me aperfeiçoei muito para eles. Eu gosto muito de Mortal Kombat, mas... Cara, não Luiz sei, teve eu acho que infarto lá, eu o Luiz posso... morreu. Eu entendo que ele é contra. Tá bom, o Bruno. Manda. Que nota você dá pro Diablo 4? Diablo 4, eu vou dar 7.
Por que eu vou dar 7? Porque eu gosto da temática, do que eu vi eu gostei, e eu não joguei nenhum jogo. Mas eu acho da hora o esquema de jogar junto, tá ligado? Sim. A parada de jogar. Tem uns amigos meus que piram nisso aí, velho. Joga é desde um jogo o infinito. primeiro. A gente comprou aqui, a gente comprou pra jogar. Vai ser o meu primeiro Então, Diablo ó, também. Só dele ter essa questão de você jogar com os amigos, e foda-se que você vai fazer, já é 7. Legal. Tá, então, e pro Rodrigo aqui, eu quero Star Wars Jedi Survivor. Puta que pariu. Nossa, mas isso eu não sei nada mesmo. Eu vou fazer mais uma rodada com outros jogos que vocês sabem, tá? Só pra... Eu dou 6. Porque Star Wars tá em baixa pra mim. 6. Muito bem. Muito E bem. você, Luiz? Vamos pensar pra você Não, então. eu tenho muito... Não, deixa. Eu tenho um bom pro Luiz. No final de tudo eu vou falar o meu beleza. Luiz. Pode deixar. Então eu quero então voltando a uma que vocês conhecem. Sério então, agora? Eu quero que o Daniel dê uma nota aí pro Resident Evil 4. Rapaz, ó, eu vou dar 10, porque um dos únicos jogos que me fez jogar diretão varado 3, 4 vezes aí. Bom demais. Muito bem. Esse aqui é jogar muito fácil. Ô, Bruno, me dá a nota aí do The Last of Us 2. The Last of Us 2, 10 de 10, irmão. Porque os caras fez uma história que muitos não gostou, mas pra mim foi muito foda. Eu me emocionei no game, joguei pra caralho, joguei mais de uma vez, foda, 10 de 10. Tá. E essa qual que é até o do Rodrigo agora? O do Rodrigo, eu quero Elden Ring, Rodrigo. Elden sabia. Ring? Essa é difícil, hein? Nossa, é 1000 de 10. Caralho. 10 de 10, porra, pelo amor de Deus. Tenho 140 horas do jogo. Luizão, eu vou só repetir uma então, porque você falou, eu vou só repetir. Qual que é a tua nota aí pro The Last of Us 2? O cara quer me fuder mesmo, hein? O PS Word... É pra pessoa aqui do PS Word conhecer você Se de vocês verdade. notarem, eu não dei minha nota no programa, eu tava quieto. Eu tava questionando vocês sobre o jogo, mas eu não tava Agora falando. você foi questionado. Ó, eu vou te falar, a minha nota do jogo... Tudo que vocês Não, falam... seja sincero, não fala só porque o jogo é bom, eu só não gostei, mas a nota é tal. Não, fala a nota que eu dei mesmo. na época, como eu não repensei isso, e eu vou te falar, joguei o jogo 2 vezes, eu platinei o jogo, tudo que vocês falaram é verdade. O jogo é muito corajoso mesmo. Não tem problema nenhum com ter matado o Joel, eu acho que tinha que fazer isso mesmo, faz sentido. Só não gostei como foi feito. A Abby é um personagem que eu gostei pra caralho. Eu gostei muito da Abby, acho que são dos poucos. Não sei Gostou quantas de pessoas primeiro gostam. amor à primeira vista, né? Eu acho que não foi pouco, eu gostei não, dela, mano. Luizão. Eu acho que não foi Eu pouco, gostei não. dela. Eu acho que é bem comum as pessoas terem internet- gostado dela, porque na eu já real. ouvi gente não gostando, então eu ia supor que... Não, mas não gostou porque ela matou o John, né? Porque não tem jeito. No momento do jogo que você joga, odeia você ela, tá é odiando isso. ela. Você tá odiando ela, não tem jeito, mano. Isso é inquestionável, tá ligado? Então, tipo assim... Então, eu acho que tudo isso é muito bom. Tipo, muito bom mesmo, assim. A Abby, na verdade, acho que ela tem um arco perfeito de... Mano, na moral, eu vou pôr no começo desse episódio um alerta pra spoiler de The Last of Us 2. Não, na moral, não, isso aqui pega é no muito momento sacanagem. certo lá. Coloca mesmo, né? Coloca. Não, Pega no momento os certo. caras. Sacaneio demais aqui. Não, demais. Esse aqui foi putaria. Não, pô. pega ali, ó. Tá a hora aqui, tá o minuto. Se Não, quiser eu só ouvir vou falar, ali. esse episódio tem spoilers agressivos de The Last of Us 2. Então, a minha nota, como eu não repensei, então, deixa bem claro, foi na época que eu joguei, na época que eu acabei, então, como eu não repensei, eu vou dar a minha nota que tava na minha cabeça na época. A minha nota na época foi 3. Foi 3. 3 de 10. Mas, ó, então tá, só pra acabar esse programa com uma moral um pouquinho maior, Luiz, qual que é a sua nota para... Só pra vender um pouco mais o peixe pra um amigo nosso aqui jogar, Outer Wilds. Nossa, Outer Wilds. O jogo base, eu daria uma nota 7 de 10 pro jogo base. Ah, você é cretino, né? Você é muito Mas, cretino. pra DLC, Rapaz, junto com a rapaz. DLC, eu acho 10 de 10. Porque você é muito- até acho que é muito errado se alguém não jogar a DLC desse jogo. Não, erradíssimo. Não, uma Não, a pessoa perde a experiência real. fala. A pessoa perde a experiência real de não jogar a DLC desse jogo. Exatamente Não, ó, isso que eu penso. Você consegue me dar uma nota do Outer Wilds antes de ter jogado a DLC? É isso, foi um sua 7 cabeça aí, quanto- pô. Eu acho que foi um não. 7. Não, é porque assim, ele, antes de jogar a DLC, ele falou pra mim, nossa, esse jogo é muito bom e eu não vejo como eles colocariam uma DLC, vai estragar não esse tem jogo. como, não tem Aí como, os caras depois são ele colocou geniais. esse DLC e falou, nossa, a DLC é muito melhor que o jogo. Porque Luizão. a DLC tem um final muito foda. É, você tem um final real, né? Você É tem um final de verdadeiro. verdade, tem um final de verdade. Pera aí que eu tenho um jogo pro Lisão também, porque ele tem que ser um jogo igual que nós. Mano, Senão os não caras jogou. estão pegando pra Tem que ter Cristo um. aqui.
Não, tem que ter um que você não jogou, igual você fez com nós. Eu quero que você dá a nota do jogo que você viu jogar, pelo menos um pouco, do Metroid Dread. Do Switch. Aqui, ó. Esse cara é foda. Ui, Manda. Essa sensação, Luiz, essa sensação. Eu vou dar uma nota. Então é muito ruim, porque eu não tenho nada pra me apoiar. Não tem, vai dar nota por quê? Tá sem chão. Porque eu gosto. Eu acho a Samus um personagem muito foda. Muito foda como personagem. E eu acho o tipo de jogo, que é o Metroidvania, né? Eu acho muito bom. Ah, sério? Quando eu tô na vibe de jogar Metroidvania. Entendeu? Porque não é sempre que eu tô nessa vibe. Então, tipo assim. Sim. Então eu vou dar uma nota. Ó, a Samus aumentou um ponto que eu ia dar. Então eu vou dar 7, porque eu ia dar 6. Mas acho que. Se for uma Samus nariguda, você aumenta a nota? Se for uma Samus nariguda, aumenta. Você não vê a cara. Piada interna, galera. Piada interna. Não importa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre notas aqui. Eu sei que é um assunto que a gente pode ir mais fundo e até falar outras vezes. Porque nota, que a gente falou, é complexo. Sempre que sair um jogo com nota, a gente vai... Obviamente, quando a gente vai falar alguns jogos aqui, a gente vai dar a nossa nota. E uma coisa que fique bem claro, a nota varia. A gente vamos sempre deixar isso claro. Quando você acaba de jogar um jogo, é uma nota. Quando você tá jogando, é uma nota. Quando você acaba, ele é outro. Daqui 3 meses é outro. Daqui 2 anos é outro. Porque você amadurece. Tem história que... Cara, tem jogo que eu não dei chance na época, eu joguei, não gostei muito. Passou um ano e eu falei assim, eu acho que eu tô na vibe desse jogo. E eu vou lá e tento rejogar ele de novo. E eu falo assim, cara, nossa, esse jogo é muito bom. Então, por quê? Porque tem a época, a vibe certa, o pensamento correto pra você entrar naquele jogo. Se você entrar com o pensamento errado, você não vai gostar. Então, tipo, nota é meio que isso, entendeu? É complicado mesmo, é difícil. Tem um processo de maturação aí. Tem jogo que precisa disso, sabe? Fica melhor alguns anos. O Death Stranding mesmo. Muita gente não jogou na época e anos depois, passou pandemia e veio de graça lá nos serviços e tal. Muita gente jogou e falou, nossa, como isso é sensacional. Exatamente, porque precisou do tempo, precisou sair do hype, né? O hype às vezes atrapalha muito. Passar pela pandemia, que é uma coisa bem, né? A expectativa do hype estraga o que o jogo se propunha. Então, tipo, é muito foda. Tá aí um assunto legal, que a gente já tem um episódio no outro podcast que a gente não tem aqui, que é sobre hype, porra. Hype é bom. Nossa, verdade. É bom de falar de hype, exatamente, é um bom assunto. Então é isso, pessoal. Rodrigo, como o pessoal encontra a gente? Segue a gente aqui na plataforma onde você estiver ouvindo, seja no YouTube, no Spotify ou em outra. Segue a gente. Se tiver como, deixe sua nota. E segue a gente em qualquer outra rede social que tiver aqui na descrição. É só você entrar na descrição, vai ter várias redes sociais e várias coisas pra você seguir. Segue a gente tem vídeo, a gente posta vídeo no YouTube, a gente posta conteúdo e informação, notícias, rumores no Instagram. Enfim, segue a gente em todas as redes sociais. E Dani, qual que é a perguntinha da semana? De 0 a 10, qual é a sua nota para o PS Word? Caralho, monstro. Botou pra avaliar aí, pessoal. Então é isso. O Bruno, valeu, muito obrigado por participar. Vai voltar mais vezes, valeu, com Brunão. certeza. Valeu, Bruno. Valeu, mano. Queria agradecer aí. Sempre é muito bom, né? Estar aqui com vocês falando aí de primeira participação que a gente gosta, de muitas, né? Primeira participação de muitas. Primeira participação aí nessa nova jornada aí de vocês aí, que é o PS Word, que eu estarei aqui sempre que vocês me convidarem, com o maior prazer aí, contribuindo aí sempre que eu posso aí, né? E o que eu tenho de conhecimento pra essa galera aí, gamer aí. Exato. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até mais e tchau.